Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando nossa manhã de consagração e nós continuaremos o nosso estudo da carta aos Romanos, do capítulo 12. Leremos a partir do versículo 9 até o versículo 16. Romanos 12, do 9 ao 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E esse texto, né, esse pedaço que nós lemos, faz parte de um conjunto que muitas Bíblias têm como subtítulo As Virtudes Recomendadas. E aqui o apóstolo Paulo começa a dar algumas direções para a igreja em geral sobre como ela deve proceder e como ela deve agir em determinadas situações e como que deve ser o seu procedimento, né, o seu conjunto de atitudes que configurem um servo de Deus, né, pessoas que servem a Deus e que amam ao Senhor. E ele começa dizendo, o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, que nós não venhamos a amar só no discurso de crente, né? Mas venhamos a amar de verdade mesmo, com um coração sincero, honesto, que procura a verdade acima de tudo, que esse amor seja sem hipocrisia, ou seja, que não seja falso, né? Que não seja bajulativo, que não tenha o intuito de bajular ou de fazer algum tipo de política, mas que seja algo verdadeiro, real, que venha de dentro, não é verdade? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E aí tem aquela máxima conhecida, né? Não tem como ninguém dizer que ama o bem sem odiar o mal, né? Ou seja, aquilo que nós já falamos há um tempo atrás aqui sobre iniquidade. Iniquidade é quando o meu senso de justiça está diferente do de Deus, ou seja, eu amo o que Deus detesta e detesto o que Deus ama. E ele diz, detestai o mal, ou seja, eu não só tenho que me apegar ao bem, eu também tenho que denunciar e detestar aquilo que é mal. Ou seja, não posso dizer que eu amo o bem se eu não digo explicitamente o quanto que eu odeio o mal. Ou seja, é um pequeno recado aos crentes em cima do muro de que nós precisamos detestar o mal. Nós precisamos expressar que detestamos o mal e precisamos dizer o que é o mal. Porque senão nós ficamos como um crente 007, né? Um crente espião, um crente que ninguém sabe a sua identidade, ninguém sabe o que ele pensa. É um crente que não se posiciona sobre as questões da fé. E por isso não pode dizer que ama o bem, porque ele não se posiciona contra o mal, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. Ou seja, no reino de Deus, entre o povo chamado cristão, nós não podemos nos tratar como nós nos tratamos no mundo. Doutor, Vossa Excelência, né? Não, fulano é doutor, então eu tenho que tratar ele diferente. Não, na igreja nós nos proferimos uns aos outros em honra porque nós somos crentes, nós somos irmãos.
e porque a Bíblia nos manda que nós tenhamos esse trato de honra uns com os outros. Nós não preferimos os outros em honra por causa da sua posição social secular, mas nós preferimos em honra, nós nos direcionamos àquelas pessoas, aos nossos irmãos, com honra, porque são irmãos em Cristo. Em outro texto ele vai dizer que a gente deve considerar o outro sempre superior a nós mesmos, né? Para a gente se colocar sempre na posição de servo. Isso é preferir aos outros, uns aos outros em honra. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, no zelo não seja remisso, ou seja, naquilo que nós precisamos zelar e preservar como sendo verdade de Deus, ordem e decência na igreja, virtudes, princípios, não sejamos remissos. Ou seja, não sejamos negligentes, né? Não tratemos o assunto com leviandade, que a gente possa tratar o zelo com seriedade, sabendo que nós queremos preservar coisas que realmente importam e que realmente precisam ser preservadas, né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, fervorosos de espírito é que nós estejamos sempre animados na obra do Senhor. Mesmo contra a esperança, mesmo no meio da dificuldade, que nós estejamos sempre atentos, sabe? Buscando de todo o nosso coração a Deus. Mesmo nas dificuldades, nós estejamos fervorosos no nosso espírito. Não desanimemos de servir ao Senhor. 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, regozijai-vos na esperança, ou seja, se alegra na esperança da glória de Deus. É uma palavra de ânimo de Paulo aos Romanos. Olha, se alegre na esperança. Se alegrem sabendo que Jesus vai voltar para nos salvar. Sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, um passo para que a gente seja paciente na tribulação e perseverantes na oração é que a gente se regozije na esperança. Se eu tenho em mente a esperança da glória de Deus, eu vou conseguir ser paciente na tribulação e perseverante na oração. O segredo é lembrar do que nós esperamos. Qual é a nossa esperança? O que nos está reservado em Cristo Jesus? Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade, ou seja, ajudemos aqueles que precisam. As necessidades, ou seja, tem alguém necessitado entre nós, no contexto da igreja, nós vamos ajudar, nós não vamos deixar ninguém passar necessidade. Praticar a hospitalidade, né? Não deixamos ninguém passar necessidade. E aí vem algo muito forte. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. E aí é difícil, né, irmãos? Mas nós precisamos cumprir pelo poder do Espírito Santo. Se há alguém que te persegue, se há alguém que é teu inimigo, a palavra de Deus te manda abençoar. E não amaldiçoar. Ela nos manda que nós venhamos a abençoar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Imagina, amado, no contexto do século I em Roma, um cristão ser levado ao Coliseu para ser morto pelas feras e ele ainda conseguia abençoar aqueles que o levaram até a morte. É isso que Deus nos manda. E nós só conseguimos fazer isso pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Deus em Jesus Cristo nas nossas vidas.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, empatia. Como eu falei num sermão alguns domingos atrás, num tempo que nós estamos vivendo, onde tem tanta gente morrendo por essa doença terrível, tantas famílias de luto, eu não considero que seja o tempo de celebrar. Eu não considero que seja o tempo de rir enquanto igreja. Nós temos que chorar com os que choram. Quantidade de famílias, né? de esposas que ficaram viúvas, de esposos que ficaram viúvos, de pais que perderam filhos, de filhos que perderam pais. É um momento de luto, de tristeza. E é isso que ele diz, tem empatia. Alguém se alegrou? Se alegre junto, não seja invejoso. Mas também alguém chorou? Chore junto, não seja apático ao sofrimento alheio. E 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. No lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, toma a humildade como padrão para o grupo, para a igreja, e não o orgulho. Ele diz, tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Se todos forem humildes na igreja, o orgulho acaba. Se todos abrirem mão dos sentimentos ruins, eles vão morrer. Não vai ter espaço, não vai ter terreno fértil para brotar o orgulho numa igreja que trabalha a humildade. Não vai ter espaço para brotar alguma semente de amargura se a igreja inteira é uma igreja que perdoa. E é isso que ele está dizendo aqui. Em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, quando a gente tem a humildade dentro do nosso coração, o orgulho vai embora. E essa sabedoria aos próprios olhos que Paulo cita é eliminada. Porque pela humildade nós conseguimos nos achegar a Deus. E nos achegando a Deus, nós aprendemos os princípios dele. E aprendendo os princípios dele, nós sabemos que nós precisamos estar envolvidos no contexto da igreja e que nós não seremos orgulhosos uns para com os outros. Que essa palavra possa falar com a tua vida nesse dia e que você possa, assim como eu, refletir nessas virtudes recomendadas e sempre nos amar uns aos outros e a Deus e basear a nossa vida, o nosso convívio como igreja, sempre nos princípios de Deus. Que Deus te abençoe neste dia e que você tenha uma manhã, uma tarde, uma noite, não sei que horas você está assistindo, abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz.